pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês como eu ajudo o Marco a evoluir no dia a dia com os desafios que ele enfrenta relacionado ao autismo. Eu sempre falo nos meus vídeos da importância da gente aceitar o autismo da criança, da gente aceitar as condições que ela apresenta, o ritmo que ela tem, mas ao mesmo tempo, a gente como pai, como cuidador de uma criança autista, a gente tem que perceber o momento certo de acrescentar alguma coisa ali no dia a dia deles para que eles consigam evoluir em algum aspecto. Vou dar um exemplo para vocês de como eu faço com o Marco, porque eu acho que muitas vezes a gente pode passar despercebido nesses momentos, né? Eu falo isso porque muitas vezes eu acho que o Marco já tá numa situação confortável e daí o meu marido vai, às vezes observa alguma coisa e fala: da próxima vez, como ele já tá fazendo isso muito bem, a gente pode tentar fazer isso de um jeito diferente, para modificar, para tirar um pouco da rotina ou talvez para evoluir um pouco mais. E isso puxa ele, né? E acaba mostrando pra gente que o potencial dele consegue ir além. Por exemplo, o Marco, desde criança, ele não era fã de festas de aniversário. E daí ele ia, participava das festinhas, mas ele não gostava quando cantava parabéns, ele tampava os ouvidos, ele chorava sempre na hora do parabéns, porque é muita agitação, é muita emoção e ele ficava bem confuso com tudo aquilo. Mas ele sempre conseguia participar. O problema maior era o parabéns. Quando ele era ainda muito pequeno e eu sabia que ele ia ficar incomodado com o barulho do parabéns, a gente se afastava e eu continuava brincando enquanto as outras crianças iam cantar parabéns, mas ele participava da festa. À medida que ele foi crescendo, ele já foi tendo essa noção de que esse momento ia chegar. Muitas vezes ele queria ir embora antes desse momento. Eu respeitava, sempre respeitei muito a vontade dele nesse sentido. E aí ele foi crescendo mais, né? Ele tem uma irmã que ama festa de aniversário, que ama parabéns, ama todo esse barulho, todo esse movimento. Então ele foi se acostumando. E com as festinhas dele, eu sempre pergunto: você quer que cante parabéns? Inclusive a última festa de aniversário, ele não quis cantar o parabéns. Então a gente respeitou. Não cantamos parabéns, mas comemos o bolo e tudo mais. Em alguns momentos ele pede para esperar do lado de fora. Em algumas situações ele canta o parabéns junto, porque eu sempre antecipo para ele: olha, tá chegando a hora do parabéns, você quer participar e tal. E assim ele foi evoluindo ao ponto que hoje em dia ele consegue participar do parabéns, ele consegue ir, ele consegue cantar, mas eu fui respeitando esse tempo dele. E uma curiosidade que eu vou contar sobre festinha de aniversário era que também eu queria muito fazer, eu sempre amei festinha de aniversário infantil. Então eu sempre tive aquela vontade de fazer uma festa, de enfeitar, convidar muita gente. E eu lembro que a primeira festinha de aniversário dele, eu comecei a bolar assim, né, na minha cabeça. Daí eu fui pensando: não, eu quero fazer uma festa para o Marco aproveitar. O que é que ele gosta? E quando eu fui pensar nas coisas que ele gosta, nada do que eu queria para a festa eram coisas que ele gostava, né? Que envolvia muita gente, muito barulho, muita coisa, muita informação. E daí eu tive que repensar a festa para fazer de um jeito que ele gosta. E hoje em dia é ele que escolhe tudo da festa, inclusive os convidados. Pergunto para ele quem ele quer convidar, quem ele quer chamar para vir na festa, e durante uns 3 anos ele convidou sempre os mesmos convidados, porque eram pessoas que ele já estava familiarizado, né? Então era uma festinha super na zona de conforto dele. E quando foi no ano passado, o meu marido falou assim: vamos falar para ele convidar pelo menos um convidado diferente, porque a gente sabe que vai ser difícil para ele, mas pelo menos um, né? Ele já vai ter todos os coleguinhas que ele sempre convida, mas um diferente. Então a gente pediu para ele adicionar um coleguinha extra que nunca tinha vindo na festinha de aniversário dele para vir a primeira vez. E daí ele não queria, a gente foi conversando até que ele aceitou e convidou uma coleguinha da sala dele, uma coleguinha que é muito
a amiga dele, gosta muito dele. E daí ele convidou essa coleguinha, ela veio e quando ela chegou, ele ficou assim meio desnorteado, sabe? Sem saber o que fazer, queria esconder, não queria cumprimentar. Mas aí eu falei, então tá, não precisa cumprimentar, pode brincar. Daí ele foi brincar com a coleguinha e os outros coleguinhas chegaram e virou uma festa e todo mundo se divertiu e foi o máximo. Foi uma festa do jeito dele, que é uma festa que não é do meu jeito, mas que é do jeito dele e que ele aproveita muito. Então a gente teve esse pequeno clique de falar assim, vamos colocar uma coisa a mais que vai ser um desafio para ele, que ele vai vencer e que ele vai ver que ele consegue, né? Então deu super certo e quase passou despercebido, mas super valeu a pena de colocar esse desafio para que ele consiga evoluir um pouquinho mais. E outra ocasião que a gente fez a mesma coisa foi um evento da escola, que eles iam ao teatro municipal da cidade e todos os eventos relacionados à escola o Marco nunca quer participar, porque é difícil para ele, é fora do ambiente, ele não sabe como que é, não tem aquela previsibilidade, então ele sempre fala não quero, não quero, não quero. Aí várias vezes eu deixei que ele não participasse por serem tipos de atividade que ele não gosta mesmo, né? Tipo zoológico, ele não curte muito. E daí, como era um teatro, a gente nunca foi ao teatro e ele sempre recusa quando eu ofereço para ir ao cinema, ele não gosta da ideia. Então eu falei, como é um teatro, eu não vou perguntar se ele quer ir, porque ele vai falar que não. E a professora dele me convidou a ir junto com a escola. Então eu falei, e eu vou estar com ele, então vai ser tranquilo, né? Acho que vai ser uma motivação a mais dele ir e dele conseguir vencer esse desafio. E também é uma oportunidade para mim ver como ele funciona, né? Diante dos colegas, da professora. E aí eu não dei a opção, não perguntei se ele queria ir ou não. Falei, a gente vai, eu vou com você. Então ele foi. Ele não queria ir, ele ficou assim, bem inseguro no momento, porque eu mostrei foto, mostrei onde era o lugar, ele já sabia o nome, mas mesmo assim ele ficou um pouco ansioso. Mas ele foi, participou e só que ele não aproveitou, sabe? Não era assim a mesma empolgação dos colegas dele que estavam, né, num ambiente diferente da escola, estavam aproveitando o passeio e tal. Ele conseguiu participar, ele conseguiu prestar atenção, mas ele não aproveitou. Então ficou o aprendizado de que realmente ele não curte esse tipo de passeio. E o objetivo de passeios assim é para que eles curtam. Então, provavelmente nos próximos, se ele não quiser ir, se eu não for junto, ele não vai. Mas foi ótimo ver que ele conseguiu vencer esse desafio, né? Que na cabecinha dele era difícil, era um desafio, era uma coisa que ele não queria, mas ele conseguiu vencer. E pra gente foi bom de ver, né, como ele reage, ele se comportou completamente bem, não teve nenhuma crise. Então é muito importante que a gente tenha essa noção de quando interferir, de quando dar um passo a mais com eles e avaliar como está o progresso, como eles podem evoluir. E é claro que quando a gente faz, né, igual quando eu fui no passeio, eu fiquei apreensiva. Eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia se ele ia, né, se ele ia ter alguma crise, se ele não ia gostar, como ele ia reagir. Mas eu fui assim, no medo também, né, na ansiedade. E a gente tem que fazer isso algumas vezes, mas sem muita expectativa e sempre pensando no melhor para eles, no bem deles. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha e de compartilhar com alguém. E não deixe de falar sobre o autismo, pois a informação leva à inclusão. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais!